Bem-vinda ao podcast O Intestino Fala. Eu sou Dulce Canivari, terapeuta de saúde natural, e é com alegria que te recebo neste espaço. Aqui vais descobrir como o intestino, os hábitos, a mente e as emoções influenciam a tua saúde. Trago-te episódios cheios de inspiração para te ajudar a ganhar consciência e criar uma vida mais equilibrada. Porque são os pequenos passos de hoje que constroem as grandes mudanças da manhã. Fica comigo e vamos escutar juntos a linguagem secreta do teu intestino. Olá e bem-vinda a mais um episódio de O Intestino Fala. Eu sou Dulce Canivari e hoje quero falar de uma frase que ouço muitas vezes nas minhas sessões. As mulheres chegam até mim e dizem: Dulce, de repente o meu corpo mudou, o meu intestino deixou de funcionar, a minha digestão já não se faz da mesma forma, fico cansada. E eu costumo perguntar: de repente? Ou foste-te habituando, passou a ser o teu normal e ignoraste sinais porque eram muito de leve? E agora que o corpo está a gritar é que realmente tu acabas por parar e perceber. E é sobre isto que eu hoje quero falar. Eu acho que se estás-me a ouvir agora, talvez até já te tenhas reconhecido em alguma das coisas que eu estou a dizer. Achas que o teu corpo mudou do dia para a noite? Mas não foi assim. O corpo quase nunca muda de repente. Ele começa por dar sinais muito pequeninos, subtis. Ele sussurra, como eu digo, e vai falando. Mas como é só um sussurro, é fácil da gente explicar ou justificar com outra razão. Ou seja, nós estamos cansadas e fui para a cama tarde, não é? Ou estamos cansadas e dormi mal. Estamos inchados e foi alguma coisa que eu comi e não me caiu bem. Estamos mais irritados e pensamos, hoje foi um dia tão complicado. E até pode ser que seja isso, mas a maior parte das vezes não é. E nós não sentimos só uma das coisas, há mais coisas a acontecer. E cada sinal, cada sintoma, apesar de sozinho parece que tem sempre uma explicação simples, mas a questão é quando estes sinais começam a repetir, semana após semana, e nós estamos a tentar arranjar uma justificação do nosso dia-a-dia para podermos explicar, sem perceber que eles podem estar juntos, eles podem estar a contar a mesma história, o corpo pode estar a tentar dizer-te alguma coisa. O teu corpo não mudou do nada, ele foi mudando e foi-te dando sinais, ele foi-te avisando. Deixa-me dar-te um exemplo real. Tive uma cliente que me procurou porque sentia o intestino preso há meses e ela só dizia: é o meu intestino. É alguma coisa que está errada com o meu intestino, mas eu só tenho problemas de intestino, o resto está tudo bem. Mas quando nós começámos a conversar, eu percebi que ela também dormia mal há muitas semanas e andava muito ansiosa e o inchaço também lhe aparecia constantemente. E depois ela também me disse que tinha entrado na perimenopausa, ou achava que estava a entrar na perimenopausa. Será que tem alguma ligação? Pois é, isto não era só prisão de ventre, era um corpo a comunicar de várias formas e ao mesmo tempo. E ela só tinha reparado numa das situações, que era a que incomodava mais naquele momento. E é exatamente isto que eu trabalho no meu método, o método Gaia. Antes de nós tentarmos alterar alguma coisa, primeiro temos que compreender. Primeiro temos que perceber o que é que o corpo está a dizer. Olhar para o conjunto e não para o sintoma isolado. Porque se eu olhasse só para o intestino preso, neste caso desta minha paciente, eu talvez lhe dissesse: olha, bebe mais água, tens que pôr mais fibra na tua alimentação, toma este probiótico. E ia ajudar. Garantidamente que ia ajudar. Mas não ia resolver. Porque a causa não era só o intestino preso. E passado um tempo ia ficar pior, ou ia ter outro sinal ou outro sintoma. E não era só o sono, não era só a ansiedade, era também o estado de alerta constante, a mudança que estava a existir pelo corpo da mulher e algumas situações que lhe tinham acontecido na sua vida que ela nem tinha percebido. Então, antes de eu estar a recomendar, eu primeiro observo. Primeiro nós juntas percebemos o que é que está a acontecer. E porquê? Porque duas mulheres com o mesmo sintoma
podem precisar e vão precisar de caminhos completamente diferentes. E porquê que isto acontece tantas vezes? Porque nós não fomos treinadas a olhar para os sinais pequenos. Nós fomos sim treinadas para, isto não é nada, eu aguento, está tudo bem, isto deve ser do stress, é assim, vamos continuar porque eu tenho que ir trabalhar, eu tenho os meus filhos para cuidar, e nós acabamos por normalizar cada sinal que acontece individual. Nós não passamos tempo a perceber. Só quando o corpo já grita muito alto e muitas vezes já nos torna mesmo muito difícil a nossa rotina. Eu própria também já tive situações em que não reparava que aquilo não era um sintoma isolado, que havia alguma coisa que estava a provocar aquilo, como por exemplo as minhas aftas, a minha barriga inchada. Por isso eu percebo aquilo que acontece, também já estive aí e ainda há coisas que eu estou a trabalhar. Por isso eu não te estou a pedir para tu não olhares ou para tu teres medo quando estás a olhar para os sintomas, não. Eu apenas estou-te a convidar para tu fazeres uma coisa simples e sem muita pressão. É um acolhimento, é tu estares mais conectada contigo. Ao longo da semana, repara se tu te sentes mais cansada, repara se tu tens inchaço, quando é que ele aparece, porque é que aparece, repara como é que tu dormes, mas sem julgamentos e sem medos, ok? É apenas para tu conectares um pouco mais contigo e com estes sintomas e com estes sinais, com esta linguagem, com esta fala que é um sussurro e que depois grita. Isto não é para tu resolveres nada, é apenas para começares a olhar com mais atenção. Às vezes é só isto que falta, olharmos com mais atenção, olharmos mais para dentro de nós. Se enquanto ouvias isto, te foste reconhecendo com 1, 2 ou mais sinais e sentes que ainda não consegues perceber o que é que está aí por trás, o que é que está a causar, se eles estão mesmo ligados, se não estão ligados, eu resolvi criar uma ferramenta gratuita a que eu chamei o mapa do teu jardim interno. Não é uma consulta, não é uma avaliação clínica, é apenas um primeiro passo de conexão contigo, de consciência, de abertura de consciência. O primeiro passo é sempre uma abertura de consciência. Começares a olhar para o teu corpo e começares a perceber o que ele te está a querer dizer. E não normalizar os sintomas e não olhar para o sintoma individual, mas sim para o conjunto. Por isso, se tu quiseres fazer este autodiagnóstico, manda uma mensagem que eu envio-te o link. Se conheceres alguém que seria bom fazer um autodiagnóstico, partilha este episódio com esta pessoa. Espero que tenhas percebido que os sinais e os sintomas, eles não são para normalizar e eles não aparecem sozinhos só porque. Vejo-te no próximo episódio. O Intestino Fala. Tu ouves? Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast. O Intestino Fala. E acredito que a tua saúde começa no intestino. Se gostaste, segue o podcast e partilha-o com alguém especial. Deixa-me as tuas ideias para os próximos episódios.